Fala galera, eu sou o professor Iberê de Jardim e você está no Manual dos Números, o seu canal de matemática. O assunto que vamos tratar agora, conjuntos. Quando falamos de conjuntos, nós vamos aplicar noções primitivas, ou seja, noções que nós tiramos do nosso dia a dia para entender, para compreender essas situações aqui. Então, quando eu falo aqui de conjunto, eu estou falando o quê? De uma coleção, de um grupo. E elemento? Elemento seria um objeto que faz parte dessa coleção, ou melhor, um membro desse grupo. Então, esse daqui, eles estão relacionados, estão diretamente ligados. E como nós fazemos essa ligação? Através da pertinência, ou seja, quando o objeto faz parte de uma determinada coleção, nós dizemos que ele pertence a essa coleção. Então, aqui no caso, esse vai ser o símbolo matemático que nós iremos utilizar para fazer essa relação, né? Esse símbolo aqui, significa pertence. Se um objeto faz parte de uma coleção ou um membro faz parte de um grupo, nós dizemos que ele pertence a esse grupo ou a essa coleção, tá? De mesmo modo, nós podemos dizer também que ele não faz parte. Aí nós vamos usar esse outro símbolo matemático aqui, que é justamente o não pertence. Ou seja, quando ele não fizer parte. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Conjunto é um grupo de elementos com as mesmas características. É lógico que a gente vai observar vários exemplos aqui, mas o nosso foco principal, é lógico, né, estamos trabalhando com matemática, serão os conjuntos envolvendo números, né, conjuntos numéricos. Mas essa ideia inicial aqui ela é bastante importante. Então vamos lá. Eu quero aqui o conjunto das vogais. Então eu vou utilizar uma letra maiúscula, vou chamar aqui de conjunto V de vogais. Quando a gente vai colocar os elementos do nosso conjunto, a gente utiliza chaves, tá? Escreve esses elementos entre chaves. Então eu tenho aqui as vogais. É uma outra representação que nós aplicamos bastante, é o chamado diagrama de Van Euler, certo? Então aqui é o meu conjunto V de vogais. Quando eu vou representar o conjunto aqui, a ordem não é importante, viu? É lógico que a gente gosta de trabalhar aqui bem organizado, aí costumo colocar em sequência alfabética, sequência de vogais, sequência numérica, tá? Mas essa ordem aqui, ela não é obrigatória, tá? E essa representação, usando aqui uma poligonal, uma linha fechada, é o diagrama de Van Euler. Um segundo exemplo aqui, rapidinho, conjunto dos algarismos romanos. Então eu vou chamar de R. Então quais são os símbolos que nós utilizamos no sistema romano? Então tem lá o I, né, que é o 1, o V, o 5, o X, que é o 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M, 1000. Então esses símbolos aqui são utilizados no sistema romano. Eu escrevi o meu conjunto, chamei de R, usei o R maiúsculo e escrevi os elementos entre chaves, né? Se eu fosse representar através do diagrama, então eu teria aqui, o meu conjunto R, aí aqui eu tenho o I, o V, o X, o L, o M, o C e o D. Então, 7 elementos desse conjunto. Tudo ok? Utilizando essa questão da pertinência aqui, nós podemos observar o seguinte. Vou colocar aqui no cantinho o A. Ele faz parte do meu conjunto V? Faz. Então eu digo que o A pertence a V. Se eu pegar ali, o B faz parte do conjunto B? V não faz parte. Então eu digo que o elemento B não pertence ao conjunto V. Se eu utilizar aqui agora, observando esse segundo conjunto, conjunto R, então eu tenho ali o X em relação a esse conjunto R. Ele faz parte desse conjunto? Faz. Então nós dizemos que o elemento X pertence ao conjunto R. E se eu pegar aqui, por exemplo, o S, ele faz parte desse conjunto R? Não faz. Então nós dizemos que o elemento S não pertence ao conjunto R. Nós podemos descrever os conjuntos e as duas principais maneiras aqui são as que eu coloquei para vocês aqui, citação e propriedade. Então, no caso da citação, conjunto V das vogais, eu tenho os elementos aqui, Escrevi os elementos do meu conjunto. Se eu fosse fazer a propriedade,
eu tenho um conjunto V, aí é o seguinte, nesse conjunto eu tenho um elemento que eu vou chamar de x, tal que esse elemento x é vogal. Eu coloquei uma propriedade que deixou clara quais os elementos farão parte desse conjunto. Aqui é um símbolo matemático que significa tal que, ou seja, x tal que x é vogal, ou seja, x desde que x é vogal. Então esse é um outro símbolo matemático, essa barrinha vertical aqui, que significa tal que. O outro conjunto que nós utilizamos lá de algarismos romanos, citei os elementos desse conjunto. E agora aqui, ó, uma propriedade para indicar. Eu tenho um elemento x, tal que o x é algarismo romano. Então, coloquei uma propriedade e, através dessa propriedade, a gente consegue citar os elementos. Agora nós vamos falar aqui de dois tipos de conjuntos que podemos ter, chamados conjuntos finitos e os conjuntos infinitos. Aí vem do próprio nome, finito, tem fim, então a quantidade é limitada. Se eu pegar aqui o conjunto das vogais, eu tenho ali os elementos, apenas esses elementos, do A até o U. Citei todas as vogais, então acabou, é limitado. Então aqui é um conjunto finito. Agora eu vou colocar um outro exemplo aqui, eu vou chamar de conjunto I, conjunto dos números ímpares. Então eu vou fazer a descrição através de uma propriedade. Então tem um elemento x, tal que o x é ímpar. Então vou colocar os elementos desse conjunto. Então eu tenho ali, ó, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e etc. Tá? Só um detalhe importante, professor, mas a gente tem o 1, tem o menos 1, tem o 3, tem o menos 3. Aqui a gente está trabalhando apenas com a ideia inicial, então vamos pegar números naturais, certinho? Nós podemos observar aqui que isso aqui não vai acabar nunca. Então tem uma quantidade ilimitada, ou seja, é um conjunto infinito. Nós temos situações também em que o nosso conjunto tem apenas um elemento. Eu vou colocar uma propriedade aqui, x tal que o x é par e primo. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Qual o número que é par e que é primo? O 2. Então, prestando atenção nisso daqui, só tem um elemento. Se ele só tem um elemento, ele é um conjunto unitário. E temos também aqui, ó, o conjunto chamado conjunto vazio, que eu vou chamar de C, vou colocar uma propriedade x, meu elemento, tal que o x é par e é ímpar. Um número pode ser par e ímpar simultaneamente? Não pode. Então, vai ter algum elemento nesse conjunto meu? Não vai. Então, ele vai ficar vazio. Então, esse é o chamado conjunto vazio, que também pode ser representado assim. Ó. Eu tenho um diagrama e dentro desse diagrama não tem elemento. Então, eu traço aqui indicando que esse conjunto está vazio. Outro detalhe importante a respeito dos conjuntos é uma observação em relação a algum problema que a gente vá resolver. Nós temos um determinado tipo de problema, uma equação, e você tem aqueles resultados possíveis. Ou seja, você tem um conjunto e nesse conjunto tem todas as respostas possíveis para aquele problema. Então isso aí é chamado de conjunto universo. Então quando a gente vai resolver aqui determinada situação, a gente tem um conjunto que descreve todas as respostas possíveis, ou seja, a resposta onde eu posso tirar a solução para aquele problema. Então isso aí é chamado de conjunto universo. Tá ok? Então essa é a parte introdutória desse assunto, né? Conjuntos. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.